Depois, se tiver alguém com o celular, dê uma olhadinha aí como é que está assim. Ótimo. Então vamos hoje prosseguir com o nosso estudo Mecanismos de fuga do ego, introjeção e racionalização. Nós já vimos nas semanas anteriores compensação, deslocamento, projeção. Hoje nós estamos para ver o introjeção e racionalização. Depois nós iremos tentar estabelecer um resumo das diferenças de um para com o outro, para que a gente entenda bem. Mas primeiro, como sempre, vamos fazer aqui uma introdução com o livro de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, capítulo 9. A maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. E as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumados desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Então vamos analisar um pouco esse conteúdo para fazer uma ponte com a introdução do nosso estudo de Joana. A maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. Então, o primeiro ponto aqui que nós sempre trabalhamos nesse nosso estudo é de que para uma grande parte da humanidade, cujas linhas de interesses ainda se direcionam, na maioria deles, para objetivos de ordem material, para a satisfação dos instintos, para as posições de relevo dentro do que a sociedade materialista, imediatista em que nós vivemos, para essa grande maioria de pessoas, cujas linhas de metas e objetivos na vida só alcança isso, o desdobramento dos interesses de espiritualidade, de aprofundamento, como nós estamos tendo nesses estudos da chamada psicologia espírita, parecerão coisas sem razão de ser, sem dentro das objetividades de concretude materialista deles, é perda de tempo. Nós estamos aqui reunidos para lidar com coisas invisíveis e no que diz respeito aos estudos de psicologia, para aquilo que transcende o ego e a persona nossa. Ou seja, é preciso já estar se habilitando a interesses transcendentais de uma forma mais efetiva para que esses estudos dessa série psicológica de Joana de Ângeles responda por interesses da pessoa. E aqui no que diz respeito a quando Emmanuel inicia dizendo a maioria dos companheiros da jornada humana vive agarrados aos inferiores interesses, é a maioria. É a maioria que andam assim. Inclusive muitos que fazem parte dos grupos espiritualistas e espíritas também. Porque não é o fato de estar trilhando o conhecimento ou a aproximação com a revelação do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo que a pessoa percebeu já de forma consciente os padrões de valores que lhe estão sendo apresentados bem diferentes do que eles eram habituais. E até o momento em que a pessoa se conscientiza e começa a trabalhar uma nova maneira de encarar a vida, como diz o Evangelho, um novo ponto de vista, tem muitos que levam um bom tempo, mesmo já estando ligados a grupos espiritualistas ou espíritas. Mas continuando aqui o texto, como Emmanuel nos chama a atenção. E as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario, ou seja, absoluta loucura.
falta de ter o que fazer, quando usam uma expressão mais gentil, com aqueles que gastam muito tempo com os valores espirituais, em termos de estudo, de conhecimento ou de prática. A forma mais sutil é dizer consumado desvario. Falta de bom senso na linguagem das pessoas que estão ainda do ponto de vista material em relação à vida. Entregues ao efêmero, aquilo que é passageiro, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. E é aqui onde nós vemos o ponto mais importante de conexão com esses nossos estudos de psicologia. É quando é dito aqui: não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Ora, chegado ao ponto em que nós estamos trabalhando nesse estudo de psicologia, onde as nossas identificações pessoais, certos padrões de caráter e de comportamento, são agora vistos e trabalhados como passageiros, como valores adquiridos de forma externa pela educação, pela sociedade e que precisam ser transcendidos à guisa do despertar do self, como a gente tem falado muito aqui, do eu profundo, que tem que estar acima de tudo que é transitório e temporário. É preciso que agora a gente esteja, de fato, estabelecendo e fixando bem os pés em termos espirituais. Isso significa, também em outras palavras, que nós devemos nos engajar ao máximo na prática dos valores autênticos da caridade, do amor ao próximo, da transcendência de tudo quanto seja daquilo que é valor transitório e temporário do mundo, não se identificando mais com eles como sinônimos de paz, felicidade ou de conquistas importantes. Tem que ser visto agora de um ponto de vista bem diferenciado. Isso estará dando sustentáculos para o nosso aprofundamento na área da psicologia espírita, porque senão a gente vai ficar também sem onde colocar os pés. Porque cá entre nós, em termos de reflexão, de meditação profunda, perceber-se agora que aquilo que a gente se identificava em termos de personalidade é também transitório, e manter os pés no chão em termos de equilíbrio consciencial, exige que a gente esteja agora trabalhando a nossa vida de uma forma efetiva em ângulos transcendentais, naquilo que está além da matéria, além do transitório, aquilo que de fato é permanente. Eu lembro até aqui, eu não trouxe aqui o livro, mas eu volto a incentivar a leitura. Nós recebemos recentemente a reimpressão de um livro que estava esgotado há muito tempo. Inclusive teve alguém aqui que adquiriu o livro, apesar que eu acho que ainda não leu. É o livro Impermanência e Imortalidade, de Divaldo Franco. Estava extinto, e quando foi esse mês a FEB reeditou, nós compramos alguns exemplares e trouxemos para cá. Então esse livro Impermanência e Imortalidade tem muito a ver com esse trabalho do self, do eu profundo, aonde a gente começa a ter percepções e entendimento da vida para lá de tudo que é transitório, sem perder a noção de transcendência, de individualidade que continua. É claro que o auge de toda essa série psicológica que nós estamos estudando é retratada no último livro da série, que é Psicologia de Gratidão. Isso aqui é o último livro dessa série que nós estamos estudando. Em Psicologia da Gratidão, nos seus outros capítulos, vai trabalhar de algo que por enquanto nós não iremos nem explicar, para que a coisa não complique muito. É porque
para lá do self, tem algo chamado individuação, que é diferente de indivíduo ou de individualidade. Individuação é o último estágio nesse nosso trabalho de transcendência da realidade temporária e transitória que a gente está inserido na Terra. Então, voltando aqui ao nosso slide para encerrar a introdução, entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas nós aqui estamos sendo convidados para abrir as possibilidades não só de crer, mas de deduzir, entender e ter certeza. Então vamos hoje abordar em mecanismos de fuga do ego, introjeção e racionalização. Começando com a introjeção. Outro mecanismo de disfarce do ego é a introjeção, que se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhes pertencem. Os valores relevantes que são observados no trem são traços do próprio caráter, ou seriam, constituindo a armadilha de defesa do ego. Então, a partir desse slide, nós vamos aqui entender como essa questão dessa introjeção como mecanismo de fuga do ego. Isso aqui é o seguinte, começando a entender a questão. Devido a certas circunstâncias não muito agradáveis em que a nossa existência em termos de valores pessoais está transcorrendo, o nosso ego, sentindo-se de certa maneira constrangido, passa a entender e a achar que valores pessoais de outrem lhe pertencem, e achar que a pessoa é daquele jeito também. Então essa introjeção tanto pode ser de pessoas de destaque do relacionamento nosso, como pode ser, mais adiante a gente vai ver, de artistas, de pessoas que se vê na mídia e que têm certas atitudes e comportamentos que aquelas pessoas que acompanham elas dizem: "Oxe, eu sou assim, eu também penso desse jeito", e começa a gerar esse mecanismo de introjeção, que é uma fuga do ego, é uma maneira de a pessoa, de uma forma de certa maneira doentia, de trabalhar mal as circunstâncias da sua vida pessoal. É por isso que é um mecanismo de fuga do ego. Vamos ver aqui mais. Pois não. Uma pessoa que não tem o seu autoconhecimento aprimorado, vamos dizer assim, ela pode colocar uma outra, como você falou assim, como referência e achar que tem pontos em comuns com aquela pessoa. E achar depois que as qualidades daquela pessoa é da pessoa também. E dizendo: "Mas eu sou assim também". A questão toda, e aqui é muito bom a gente frisar, é que para a maioria da humanidade que não despertou para os valores espirituais da vida e que não tem ainda uma maneira de encarar a vida pelo aspecto de transcendência, ela é vítima de uma bagaceira de armadilhas do ego, de conflitos de definições pessoais perante os problemas da vida imenso a toda hora. O que a gente vai entendendo de forma bem clara é que fora do âmbito de vida espiritual e transcendente, a gente vive no meio de uma humanidade doente. Não é doente só do corpo, é doente muito mais do espírito e de questões do caráter e da personalidade delas. E quando a gente vê, por exemplo, já que você tocou nesse assunto, e eu fiquei curioso, jovens, principalmente jovens, adolescentes, com aquela idolatria, com aquele ídolo que chora, que se rasga, e que quer ter aquela pessoa de todo jeito, como se fosse um verdadeiro Deus, que estivesse vendo ali Jesus Cristo. Eu acho, nem se tivesse vendo Jesus Cristo, teria aquele comportamento. Isso identificado já
na adolescência, que já é uma forma de perturbação, uma forma de... É uma forma desse mecanismo de fuga do ego, para ele se adaptar bem à situação familiar, social em que ele está inserido. O problema todo é que esses mecanismos de fuga é usado como meio do nosso ego disfarçar a situação incômoda pessoal que a pessoa está inserida ou vivendo. Então ela vai estar sempre, o ego vai estar sempre procurando meios de camuflar a realidade, de dar uma aparência do que na verdade não é, e nisso aí é que são introduzidos esses mecanismos de fuga. Para que a pessoa de forma sadia não seja vítima deles, tem que estar trabalhando seus valores espirituais de forma bem segura e definida. Porque senão, como uma maneira até de adaptação social, familiar, religiosa, está sempre usando algum tipo de mecanismo de fuga. De auto-engano. Também poderia se dizer até de auto-engano. Pois não? Dê licença. À vontade. O que eu tenho observado ao longo dos meus 58 anos, que na minha época de juventude, as pessoas tinham, é óbvio que existe uma evolução, né? Mas a questão moral, a questão de educação, eu acho que não era para sofrer tanta distorção. Da seguinte forma: pai e mãe. Então, pai, a gente deve saber que é pai e não confundir com um amigo. Um amigo você é um cúmplice, você é um passa, você é isso, você é aquilo. O pai é para orientar, é para guiar, é para dizer sim, é para dizer não. E também para dar amor, para dar carinho, para dar princípios, para introduzir de alguma forma espiritualidade naquela pessoa. Então, eu fui criado dessa forma. Antes de ser espírita, era católica, mas católica mesmo, de frequentar a igreja, de assistir a missa, etc. Mas o que eu vejo hoje, na atualidade, a maioria dessa juventude, ela não tem espiritualidade. Vive naquela materialidade, vive nesse ego, e tudo bem. Não despertou esse lado, você não vê, é muito raro. E pouquíssimo, pelo menos a gente fica valor, né? Não sei outros estados aí, como é os centros espíritas, parece que é mais frequentado por jovens. Mas aqui a gente não vê mais pessoas de bem idade, pessoas mais idosas, frequentando, eu não acredito que na minha, os centros espíritas e as igrejas e tal. Quer dizer, esse distanciamento da espiritualidade deve-se à falta de orientação dos pais, porque a família é a célula máter, tudo começa na família. Ao contexto social, as pessoas se apegarem muito às coisas materiais, por aí. O problema é porque, olha, quando a gente analisa o fato de que o momento atual ele gerou uma série de fatores novos, aos quais nós, da faixa etária que Clênio está dizendo, não teve como experienciar ou vivenciar, entre outros, o fato da chamada informação em massa e dos meios de comunicação intensos que se vive hoje em dia. O segundo fato, a fragilidade de como a família nos últimos 10, 20 anos tem tido em termos de alicerce único, porque cada vez mais tem filhos que vivem com o segundo pai ou com a outra mãe, numa segunda ou terceira família. E isso tem sido, em relação a 20 ou 30 anos atrás, um índice absurdo. Então, não se pode realmente agora contextualizar com o passado, onde o meio social nem tinha o impacto dos meios de comunicação que tem hoje, e nem os alicerces familiares tinham sido tanto abalados. Agora realmente é um momento bem diferenciado. Se, por outro lado, os valores da espiritualidade, da religiosidade também ganharam muito peso e desenvolvimento,
Mas, por outro lado, também, muitos problemas novos têm surgido, né? E o interessante de tudo é que mesmo no meio espírita, onde nós estamos tendo esse estudo em psicologia, foi afetado muito por isso. Aliás, isso independe de religião, né? Quantas famílias espíritas existem divididas? E qual a perspectiva em termos de adaptação, em termos de equilíbrio, de harmonia, têm sido trabalhados para isso? Bom, eu não quero fugir muito do tema, porque esse assunto, hoje a gente queria ver se fechava ele, esses 5 tópicos dos mecanismos de fuga. Depois a gente tenta ver se dá uma palhazinha a mais, mas vamos tentar voltar ao slide. Olha, segundo, a pessoa introjeta-se na vida dos heróis, os quais amam e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. Pode acontecer também que se adote o comportamento infeliz de personagens dos dramas do cotidiano, das películas cinematográficas, das telenovelas. É esse ponto que nós tínhamos feito a referência sobre esse mecanismo de fuga do ego, até que ponto ele pode intensificar-se e tornar-se doentio. Porque a pessoa passa a achar que é aquilo mesmo. Eu sou daquele jeito. E em verdade, como nós temos estudado aqui nesses encontros, tudo isso são fatores e valores externos que podem servir de forma positiva ou não na nossa caminhada evolutiva, mas nós, espiritualmente falando, podemos e devemos estar muito além deles, desde que a gente fortaleça bem o seu lado espiritual profundo. Pois não, Clécia? Nesse momento, quando falar da questão da teledramaturgia, né? Eu acho que um fator que vem a corroborar com esse pensamento é justamente assim: a gente percebe que o objetivo da teledramaturgia é justamente esse. Porque às vezes chega um momento, por exemplo, quantas novelas aí hoje pegam a questão da homossexualidade, que está inserida na sociedade e leva para a dramaturgia, a questão do uso das drogas, questão política, enfim, uma série de situações que hoje a gente vivencia na sociedade. Esses momentos estão sendo levados para a teledramaturgia e com isso as pessoas acabam tendo esse comportamento de achar, não, é uma coisa tão real que está inserida na sociedade, então as pessoas passam a observar e dizer, é real, e é tão real que realmente há uma identificação, tá entendendo? O pior de tudo é quando passam valores de ordem, de desequilíbrios morais, como exemplo, a traição, o engano, a utilização do sexo de forma irresponsável, pervertida, e quem está assistindo se envolve achando que, eu também acho que é assim, e se identificando, e quando olha, somatizando aquele tipo de comportamento que foi passado ali em termos de mídia, né? Esse é o problema. Voltando aqui ao slide, pode acontecer também que se adote o comportamento infeliz dos personagens, dos dramas do cotidiano, das películas cinematográficas, das telenovelas. E o problema todo só é um, é que depois a pessoa perde qualquer nível de identificação de si mesma. Depois, meu Deus, como é que eu fiz isso? Quando o resultado é nefasto ou de infelicidade, e a pessoa teve uma atitude, como se diz, rotulada, quando não era nem sequer dela. Vamos ver aqui mais um slide. Na atualidade, ao lado dos inúmeros vícios sociais e dependência dos alcoólicos, tabaco e drogas outras,
Há também a dependência das telenovelas, mediante as quais as personagens, especialmente as infelizes, são introjetadas nos telespectadores angustiados. E aí a coisa vai, como se diz, ganhando campo de piora, de ego doentio. Porque a pessoa identifica alguma situação pessoal que o personagem tem com a dela e se introjeta e aí assume, se for até um nível de tristeza mais intenso, depressão, quando olha está só na visão daquilo. É claro que outro seria o resultado se a mídia, as novelas, as películas cinematográficas projetassem, de forma mais veementes comportamentos altruístas, da prática do bem, da vivência do amor autêntico. Aí seria uma introjeção que diria, pelo menos a pessoa está julgando-se ou trabalhando de uma forma indireta valores positivos. O problema é que o rescaldo é sempre negativo. Pois não. E o que faltou preocupante, porque o adulto ele ainda tem a capacidade de discernimento de escolher, se quer aceitar ou não aquilo. Embora que nem muitos não tenham. Mas imagina as crianças. Tem um exemplo mesmo, essa novela que está passando agora, que eu não assisto, mas é Juliana Paz está vivendo a história de uma traficante, alguma coisa assim, na mulher infantil. E ela contou essa história que disse que quando chegou em casa, em um determinado momento, o filho dela, ao chegar no colégio, perguntou para ela: mãe, você é bandida? Porque ele ouviu no colégio as crianças, os coleguinhas dele comentar que a mãe dele era bandida. Aí ele chegou em casa e perguntou a ela: mãe, você é bandida? Veja até que ponto, E na verdade, por uma dedução, porque para o universo infantil, a dedução é bem dentro disso aí mesmo. Vamos ver aqui mais um slide. Essa morbidez deve ser liberada e o indivíduo tem a necessidade que ele cumpre atender de assumir a realidade interior, mantendo o equilíbrio emocional através do exercício de autodescobrimento. Vamos analisar aqui. Essa morbidez, uma espécie de doença, deve ser liberada e o indivíduo tem a necessidade que ele cumpre atender de assumir a realidade interior, mantendo o equilíbrio emocional através do exercício de autodescobrimento. Essa é a questão que muitos, por absoluta falta de conexões com valores espirituais da vida, a coisa que menos quer é autodescobrir-se. E aí fica difícil de perceber e perceber que está sendo vítima de uma projeção, Soares, qual seria, ou você vai falar muito mais na frente, esses exercícios do autodescobrimento? Sim, sobre? Você vai mostrar no slide mais na frente, ou eu posso perguntar agora, ou você não vai? Pode. Quais seriam os exercícios que você poderia fazer para ter esse autodescobrimento? Eu sei que meditação não é isso. E quais seriam os demais? Inclusive o próprio fato de a pessoa ter interesse pela vida espiritual, pelos valores transcendentes em termos de realidade definida da vida, abre campo para ela se habilitar melhor ao autodescobrimento, à autoestima, ao autoamor. Porque, veja, isso é bem lógico. Para as pessoas que têm que se inserir na vida, observando essa vida por um ângulo só, de uma existência só, elas vivem num mar de contradição em termos de uma série de acontecimentos que parecem ser a injustiça absoluta. Vivem em relacionamentos familiares, sociais ou de trabalho cheios de conflitos, aonde não deixa de surgir pessoas que lhes são espontaneamente simpáticas, espontaneamente antipáticas. Pessoas que surgem que vêm à vida para lhe ajudar, outras que vêm para lhe atrapalhar.
Ou seja, para que a pessoa tenha condições de pacificar-se interiormente, autodescobrir-se e trabalhar valores de autoestima, ela tem que ter um ângulo de percepção da vida diferenciado, desse que a vida no campo material nos apresenta. Então, o fato de a gente estar envolvido com o estudo da espiritualidade, de compreender como é que funcionam as leis espirituais da vida, de entender a relatividade de uma existência humana em termos de possível compreensão, quando tem a ideia que já viveu várias existências e tem outras à frente, aonde a realidade atual ela é um pequeno elo e que não é possível entender uma série de fatos que a gente vai passar nessa vida. Se observar essa vida por um ângulo só, não vai entender mesmo. Então todo esse trabalho clínico, ele já é o alicerce que nos dá as possibilidades do trabalho de autodescobrimento, de autoencontro, sem autopunição, sem autoflagelação, e tendo aberturas positivas e reais para a vida em termos de perenidade e continuidade. Então isso é básico. Nós, inclusive, eu aproveito para fazer uma observação importante. Muitas vezes nós achamos que os recursos de transcendência seriam mais facilmente alcançados através de exercícios de meditação, isolados, de pouco tempo, em alguns dias da semana. É evidente que isso, inclusive nós que estamos estudando aqui as questões do ego, facilmente é engolido pelos estados de desarmonia espiritual ou interior que a gente não tenha resolvido ao longo de tantas outras horas que ficam vazias. É preciso, para que de forma eficaz a gente trabalhe o autodescobrimento, o autoencontro, e está no trabalho cotidiano dentro dos vários setores onde a gente atua, de forma a, sempre que possível, estar com a consciência desperta, e estar percebendo a realidade física, sem esquecer a espiritual que vive de parceria. Isso é meditação. E que resolve muito mais do que aquele espaço isolado. Então é muito mais eficaz se, por exemplo, quando a gente vai para o trabalho diário nosso e tem que lidar com pessoas aonde o nível de contrariedades, de percepção da vida se choca com o nosso, a gente está ali e está lembrado de que esse universo de contrastes está fora de nós. Nós é quem definimos as linhas de conexão, de sintonia com essas linhas que estão fora. E estamos trabalhando a percepção consciente de domínio do pensamento, dos sentimentos e das emoções de forma sadia e não fanática, porque é decorrente do uso da razão e do raciocínio sobre a própria vida, que é isso que a gente aprende aqui nos estudos do Espiritismo. Então isso é muito mais eficaz, cara. E é isso, de certa maneira, é o que mais faz falta, possivelmente, para a maioria de nós espíritas. Que é, olha, é na família, é no trabalho, é nas relações sociais que você tem que estar, sempre que perceber, estar trabalhando a consciência desperta sua, percebendo como as intromissões espirituais atingem os outros e podem atingir você se você permitir, e passar a estar sempre que puder olhando a vida de forma transcendente. Isso é meditação. O fato de a gente fazer isso sempre que puder ou se lembrar, a gente está em meditação. Eu lembro de um livro que eu emprestei aqui a uma pessoa, que eu deduzo que ela ainda não tenha lido, apesar que não é um livro espírita, é um livro de meditação e que trabalha exatamente esse enfoque que eu estou dizendo aqui a vocês. É um livro de Osho, chamado o livro Origem,
Então, o livro Orange, um livrinho pequeno de meditação, trabalha exatamente isso. De que, olha, você está correndo, está fazendo exercício, correr pode ser um excelente momento de meditação, onde você se confunde na perspectiva consciente da corrida. Então você está lavando prato, que é tão ruim. Lavar prato também pode ser um momento de meditação. Depende de como você estiver conscientemente encarando aquilo. Pode ser um momento de desequilíbrio também, se você vai lavar os pratos com raiva. Mas pode ser um excelente momento de meditação. Depende de como você estiver consciente perante aquilo. Então eu quero enfocar isso, querido. Não nos preocupemos tanto. Claro, vez ou outra em casa, não deixa de ser positivo e benéfico no momento de meditação. Mas é para a gente trabalhar isso no cotidiano. E isso é possível, desde que a gente esteja se sensibilizando mais aos valores espirituais da vida, que estão em todo lugar. Não só estão quando a gente está reunido numa palestra espírita ou num estudo. Está em qualquer lugar, desde que a gente esteja atento a isso. Voltemos então aqui ao texto, não é? Essa morbidez aí é esse mecanismo de fuga, né? Ele tem que ser superado, tem que ser liberado, superado. O liberado aqui é superado. E o indivíduo tem a necessidade que ele cumpre atender de assumir a realidade anterior, de perceber-se onde está, trabalhar os valores espirituais que a situação transitória sua lhe permite, de forma positiva e consciente. Isso é benéfico em todos os aspectos. E não vai precisar de fuga do ego. Vamos aqui para outro slide. Eliminando as ilusões, os romances imaginários, pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momentâneo prazer que dispensam, terminam por alienar o ser. Vamos analisar mais detidamente essas afirmações, né? Eliminando as ilusões, os romances imaginários, o que aqui nós somos convidados é a assumir cada particularidade, cada dificuldade, cada problemática que a nossa vida nos apresenta no dia a dia, sem fugas. Sem fugas, com maturidade espiritual. Como diz Emmanuel, eu não sei se eu vou me lembrar aquilo, né? Se as ilusões dos sentidos, né? Como é, geral talvez se lembre mais do que eu. Se as ilusões dos sentidos não mais te satisfazem. Mas tem outra coisa, né? As ilusões dos sentidos e os brinquedos. Se as ilusões dos sentidos e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a maturidade é que já respiras em patamares também mais está. altos, uma coisa assim, mais ou menos. Então veja, a questão toda é que nós somos chamados, a partir do momento em que podemos começar a trabalhar melhor a consciência mais profunda nosso self, a encarar cada dificuldade, cada particularidade da nossa vida sem mecanismo de fuga, chamando para isso a certeza e a consciência de transcendência, de imortalidade, de espiritualidade. Pois que, continuando aqui, pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momentâneo prazer que dispensam, terminam por alienar o ser. Então, o resultado danoso maior, né, é que qualquer um desses mecanismos são alienantes da realidade. Deixa a pessoa, como se diz, fora do contexto real em que está vivendo. E ainda aqui tentando extrair algo mais desse texto. Mas você diz isso aí na fase adulta, ou porque eu, por exemplo,
Uma Eu adorava os romances. Recentemente. Primeiro eu gostava de conto de fadas, né? Eu me sentia a princesa. E depois os romances, eu ficava lendo, achando que encontrava eles que cantavam, isso é natural. Engraçado, ela faz. Encontrei, graças a Deus. Demorei, Demorou, mas é uma realização. é uma felizarda, né? Ela Outros falou não. pré-adolescência, eu falo Outros demoram e não encontram. Porque hoje eu me pergunto por que meu príncipe ainda não apareceu. Onde é que ele está guardado? As pessoas me pedem cá, eu já tenho 36 anos, aí eles Onde é que ele está guardado? Né? Vejamos bem, vamos analisar devagarzinho essa pergunta de Cleber. Veja só. A gente aprende com o Espiritismo, isso está também alicerçado na psicologia, os chamados períodos de maturidade, de personalidade, de consciência nossa que vai se dando durante a reencarnação. Né? Porque, por exemplo, até os 7 anos de idade, nós nem reencarnados normalmente estamos. Ainda estamos entre encarnado e reencarnado, muito sensíveis ao meio, à educação, à influência dos pais. Dos 7 aos 14 anos, mais ou menos, esse período não é rigorosamente definido, dos 7 aos 14 anos, nós concluímos a nossa primeira fase maior da reencarnação. E agora começamos a mostrar tendências e características morais que trazemos do passado nosso, a partir dos 7 anos de idade, 7, 8 anos. E aí vai para nós, 7 até os 14 anos, a gente começa a apresentar tendências que irão ser boas ou tendências que vão ser ruins. Inclusive é essa fase próxima dos 14 anos, onde muitas vezes se instalam vícios, que vai ser um problema sério para aquele espírito, às vezes como resultado aparente de companhias ou de amiguinhos, que não foi por acaso que aquela pessoa arranjou aqueles amiguinhos durante essa fase pré-adolescente, e aonde ela já estava manifestando as tendências que trazia do passado encarnatório. Nessa fase, como a gente aprende, a influência da educação e dos pais diminui muito, porque o espírito vai começar a impingir, a colocar cada vez mais o que ele traz do passado associado ao que recebeu na primeira infância. É por isso que a primeira infância é tão importante e delicada, até os 7, 8 anos de idade, porque nela, realmente ali, estarão sendo impressos valores, tendências ou possibilidades boas, morais boas, pelos pais e pelo meio em que a família, em que a criança convive. Dos 7 aos 14 já vai ser bem mais difícil. E aí, Kleiner, quando chega na adolescência, 14 a 21, 22, só Deus, né? Só Deus socorre, né? Porque aí quando chega essa fase é o seguinte: nós sabemos a solução dos problemas do mundo, sabemos a solução dos problemas familiares, não entendemos porque há tanto problema no mundo e achamos que, poxa, temos a solução para tudo, né? Na adolescência. E aí, veja, esse período que vai aí até os 21 anos de idade, o espírito está fixando definitivamente o que ele recebeu nessa encarnação, na infância, o que ele trouxe do passado, o que ele, juntando os dois, definiu. Aí, veja, aí é onde entra de uma forma muito rica as possibilidades da psicologia e da espiritualidade, como nós estamos estudando aqui no Espiritismo. Porque aí nós estamos com o terreno todo preparado para os valores da transcendência eficaz, da individualidade nossa, sem nos projetar tanto em termos de desequilíbrio ou de desarmonia, desde que
o meio social, religioso, familiar em que a gente está inserido possibilita isso, que é como você está agora, chegando a essa idade, né, depois de passar a adolescência, né, que vem a idade da maturidade, você pode, agora com a ajuda da espiritualidade, montar e desmontar o que bem quiser dentro de você. Principalmente quando você sabe que tudo que tem deve ser encarado como ilusão dos sentidos, projeção do ego, valores que não têm perenidade, e começar a trabalhar o espírito profundo, o self, harmonizando-se de uma forma assim de uso do livre-arbítrio da forma equilibrada e ideal, e assumindo a responsabilidade por tudo. Como nós já estudamos aqui faz meses atrás, a questão de assumir a responsabilidade, que o Espiritismo também nos habilita muito nisso, né? Porque atingiu a maturidade, quando der seus erros, encare-os, digira-os, digerir eles bem, para não repeti-los de novo. Porque se errar de novo, não é mais fruto da imaturidade, mas aí já é identificação com o mal. Bom, eliminando as ilusões, os romances imaginários, pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momentâneo prazer, terminam por alienar o si. Então, esse é o último slide a respeito da projeção. Agora nós vamos entrar, aliás, da introjeção. Nós vamos entrar na racionalização. Isso que a gente viu foi introjeção, que foi toda essa questão de se introjetar nos personagens, nos outros. Agora a gente vai começar a ver racionalização, que começa dizendo que é o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico, de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Então, a racionalização é o mecanismo de fuga de maior gravidade. E aqui a gente faz logo a pergunta, por que de maior gravidade? Porque, como o próprio nome diz, ele resulta de erro dedutivo pelo próprio raciocínio da pessoa. Pois não. No caso seria de sofisma, né? Em torno de sofismas. Indiretamente, o sofisma, que é até uma figura de linguagem utilizada de uma maneira a projetar uma mentira como verdade, é apenas um mecanismo, não é exatamente a racionalização. Porque o sofisma, você vai dizer algo aparentemente com bases verdadeiras, mas que induz a uma coisa errada. É a forma de camuflar, como a racionalização que a gente vai começar a ver agora também nos esclarece, porque é a pessoa ter uma atitude, um comportamento para o qual ela usa o raciocínio dela, só que aquilo é um absurdo, só que ela faz como se ela tivesse certinha da Silva. Então veja por exemplo, de uma forma bem simplória, a pessoa trabalha com alguém e aquela pessoa com a qual ele trabalha é alguém que é muito rico, alguém que tem muito dinheiro. Aí ela esquece algum dinheiro e a pessoa pensa assim, poxa, eu estou passando por tanta necessidade. Esse dinheiro resolveria meu problema. E por outro lado, não vai fazer falta nenhuma àquela outra pessoa, porque ela tem demais. Então, eu acho que não está errado eu fazer isso não, porque na verdade não vai causar falta nenhuma a ela e vai resolver meu problema. Depois eu posso talvez até recompensar ela quando eu não estiver passando por esse problema. E vai fazer isso.
E aparentemente isso foi uma fuga do ego dela para uma realidade. Qual é a realidade? Ela está sendo ladrona. Mas o ego está usando um mecanismo artificioso de querer usar a lógica para encobrir o roubo. Para argumentar a favor da pessoa. Para argumentar a favor da pessoa. Eu citei o roubo, agora isso é feito em relacionamentos pessoais, isso é feito em várias situações da vida. E a pessoa faz a desgraça se julgando uma santa. Ela faz algo que pode desgraçar a vida de alguém. Não, mas eu fiz, veja, meu pensamento era esse. Acompanhei um caso na Bahia de um amigo que matou o outro. E a justificativa dele é porque o que morreu estava sofrendo muito. Sofria muito com a família, com a esposa. Veja que ponto. Chegar a matar alguém usando argumentos de que fez o bem, porque a pessoa estava com um sofrimento muito grande e assim aliviaria para ela. Então é por isso que... Agora, esses pensamentos, em determinadas situações, como você citou e outras tantas que existem, e você racionalizar um ato que moralmente é errado, se você parar, eu não sei se as pessoas que fazem isso, se elas param para depois analisarem o contexto em que elas se colocaram, e mesmo assim elas têm essa autoconvicção de que agiram corretamente. Porque existem princípios morais. Né? O problema... A gente sabe que existe uma lei divina que rege a nossa conduta. Né? A gente sabe... E ela deve fazer assim, né? Porque... A questão toda, Clênia, como até a gente citou aqui, velho, quando nós compreendemos a vida pelo ângulo espírita, esses mecanismos se tornam difíceis de ser utilizados. Porque, veja, pelo ângulo espírita, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira ou afetiva, ou seja, qual for, ela é chamada a trabalhar isso de forma positiva, não como sendo um sofrimento injusto ou um esquecimento de Deus que deixa ela sofrer tanto afetivamente. Então, isso vai evitar com que ela, muitas vezes, utilizasse desse mecanismo de fuga de forma imperceptível, porque ela já encara a vida por outro ângulo. Mas para as pessoas que encaram pelo ângulo materialista e imediatista, dependendo da situação constrangedora que ela esteja a passar, ela quer uma solução rápida. E para isso ela vai ter, o ego dela vai tentar usar algum mecanismo de fuga. E o pior deles, como a gente está começando a ver agora, é o da racionalização, aonde ele vai dar a ela entender de que não é nenhum mal aquilo que ela está fazendo. Agora, Na verdade é um bem. Eu não quero misturar e já estou misturando. E já está misturando, né? Mas depois a gente desmistura. Uma política. Junto e misturar. Porque a maioria é dentro desse critério. De achar, comete o erro, comete o delito, aquele delito tem consequências graves, porque muitas pessoas vão sofrer. Né? A gente vê pessoas que precisam da saúde, em que condições se encontram, a educação, como é que se encontra e tal, e elas achar que a atitude de receber propina, caixa doce, isso é natural, delas enriquecerem de uma forma ilícita, para tirar milhões e milhões e milhões da nação a ponto de um grupo relativamente até numeroso, porque eu acho que na política está quase tudo contaminado. Né? Por exemplo, vamos falar um pouco, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caos, de forma geral. O caos na educação, o caos na saúde, na segurança, está no horror, em todos os aspectos. Aí, determinado político roubou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, né? E soma-se esses milhões com outros milhões de outros, também fazem parte, e fica o Estado naquela condição. Quer dizer, prejudicando, eu sei que moralmente, espiritualmente, ele vai ter que tratar aquilo.
Mas a consciência desse indivíduo é uma consciência dessa alusão aí. Mas o problema todo, Clênia, é justamente esse. Veja, como a gente citou aqui umas 2 vezes, encarar a vida, veja só, encarar a vida do ponto de vista materialista ou imediatista, e é isso que eles fazem, é que leva a esse tipo de atitude e de comportamento. E é por isso que eu estava dizendo, vivendo-se em um mundo de provas e expiações, de contrastes, de conflitos, aonde encarar a vida pelo ângulo de que a vida é essa, faz com que a pessoa use todos os mecanismos de fuga do ego, todas as atrapalhações que tem por aí, de forma a achar que está certo, que se não fizer isso, estará sendo um besta, porque o correto é usar a esperteza, é enganar o outro, para se ter convicção de que não é isso, só encarando a vida de forma espiritual, porque senão consegue não. Então vamos continuar aqui com racionalização. Sempre há uma razão para acreditar-se favoravelmente os atos, mesmo os mais irrefletidos e graves, através das razões apresentadas que não são legítimas. É o caso que Lúcia citou de um crime. Essa dicotomia, o que se justifica e o que se é, torna-se um mecanismo perturbador por negar-se o real a favor do que se imagina. Então, esse mecanismo de fuga da racionalização, ele é bem dedutivo e bem fácil da gente entender, né? É querer usar argumentos lógicos para ter atitudes ou ações que na verdade seriam imorais ou ruins àqueles que são atingidos. Só salientando aqui um ponto que tem no slide, quando diz essa dicotomia, esse contraste, essa dualidade, o que se justifica e o que se é, torna-se um mecanismo perturbador, por negar-se o real a favor do que se imagina. Ótimo. Chegando aqui uma aguinha. Obrigado. Agora veja, quando no final desse slide diz por negar-se o real a favor do que se imagina, tem uma questão aí muito forte, né? Porque é o seguinte: se trabalhamos a vida espiritualmente consciente da imortalidade, o real, o material, por mais difícil que esteja ocorrendo, ele é mais fácil de ser manipulado e conduzido. Mas se não for, a pessoa vai tentar e vai surgir algum desses mecanismos de fuga para ela tentar escamotear a realidade em que se encontra. A questão maior é essa. É muito bom encarar a vida, trabalhar a existência no planeta Terra com as suas N dificuldades, se espiritualmente a gente estiver acordando. Mas para aqueles que não estão, não é fácil não. E é por isso que surgem os mecanismos de fuga. Tem um comentário assim que diz: é melhor você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Não é? Exatamente. No livro dos médiuns é que tem essa frase de que é melhor rejeitar 10 verdades do que, aceitando as 10, uma delas ser uma mentira, porque aquela ali vai acabar sabotando tudo. Agora, para a maioria das pessoas, se você repete demais uma mentira, ela para muita gente, ela passa a ser verdade, né? Se você conhece esse raciocínio que você utilizou agora, essa racionalização, certo, de você cometer o delito, e não, eu cometi por isso, e aí encontrar justificativas, aí você fica repetindo isso, uma determinada ação sua comportamental,
É verdade. Aí, para muita gente, isso passa a ser até uma verdade, porque a pessoa vai absorver aqui, mas parece que não tem o crivo da razão para analisar que está ouvindo uma mentira. Sem dúvida. Agora vê, a importância maior, e aqui foi bom você ter falado para que a gente centralize bem a coisa. A importância maior de todo esse esforço nosso de trabalho, de conscientização do eu profundo, de despertamento do self, ele tem que ser ao máximo visto e trabalhado, cada um de nós, de forma bem individual, bem particular ao momento existencial em que nós nos encontramos. Para a gente não fugir muito e depois perder o proveito maior que esse estudo tem, quando ele é direcionado e contextualizado com a nossa realidade pessoal. Entendeu? Eu estou dizendo isso a mais no sentido de a gente não perder uma linha de centralização na qual a gente sempre procure colocar esses argumentos, esse estudo que a gente está tendo dentro do seu contexto pessoal, da sua vida, para tirar dele o melhor proveito. É porque de um ângulo geral, de um ângulo amplo, como a gente citou aqui no começo, se vive, Clênia, numa humanidade doente. Não adianta se querer padrões de espiritualidade, de altruísmo, da sociedade no geral, quando ela prega o materialismo. A coisa mais absurda que tem, exemplo, já que você citou tanto o contexto político, é querer se ter a expectativa no Brasil de políticos honestos. Porque não vai ser daqui a 20, 30 anos não. Porque realmente a perspectiva tem que mudar. E a perspectiva do mundo que a gente está inserido é: aproveite, que a vida é essa. Aproveite. Se você puder aproveitar o máximo, faça. É isso que a mídia coloca. E tu queres o quê? Que aí fora estejam espiritualizando-se. Não pode. Agora veja. Mas não vai ter no padrão que se quer como justo e equilibrado para uma grande sociedade doentia. Para uma grande sociedade doentia, quem assim se colocar se torna o quê? Mártir, como alguns dizem e encontram contexto para o que está acontecendo na política no Brasil atualmente. Porque se alguém procura ajudar muita gente que está muito atrapalhada, ele vai se tornar mártir. Porque a maioria não vai acreditar no que ele fez ou faz. Isso aí não tem para onde. Então voltemos aqui ao contexto bem pessoal nosso, para a gente não fugir muito. E vamos hoje concluir essas armadilhas para a gente fechar esse assunto. Próximo slide aqui. As razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas. Por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta de que é errado, assume-se a máscara egóica da racionalização. Olha, e o problema todo e o problema maior é o seguinte: é porque depois que esse tipo de fuga do ego se estabelece na personalidade da pessoa, ele vai se intensificando. E cada vez mais a pessoa vai estar tendo aquela atitude errada, julgando que está certíssima, está fazendo coerente. Então aqui diz: as razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas, por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta o que é errado, e assume a máscara egóica da racionalização. Uma coisa que é certa e a gente precisa sempre repetir, refletir, é o seguinte: o grande campo de sofrimento da nossa existência, de nossa encarnação atual,
está nas estruturas do ego. Diminuir da força do ego sobre a nossa maneira de encarar a vida, os problemas automaticamente em qualquer área estão sendo diminuídos. Na medida que a gente acorda o eu profundo, diminui o impacto do ego e a vida se torna mais leve, os problemas mais leves e a necessidade de mecanismo de fuga se tornam desnecessários. Porque a pessoa não está sofrendo mais o impacto do imediato e do material. Vamos para mais um slide. Essa falta de honestidade, como expressão falsa do eu, torna-se um desequilíbrio psicológico que termina em perda do sentido existencial. Vamos entender até que ponto esse mecanismo de racionalização é o pior de todos e pode causar mais danos à pessoa, porque chega ao ponto, como a gente vê no contexto desse slide, de a pessoa quase estar tendo uma atitude e um comportamento esquizofrênico. Está agindo fora da realidade, está achando que está certinha e não tem mais nada a ver. E ela, não, eu sempre fiz assim e eu estou certo. Então, olha, essa falta de honestidade como expressão falsa do eu, torna-se um desequilíbrio psicológico que termina em perda do sentido existencial. Soares, você vai ver um pouco. À vontade. Esse slide que você está colocando, você está tirando do livro Ser Consciente ou outro livro? Do mesmo livro Ser Consciente, dentro do texto rigorosamente. Justamente porque os textos são bem concisos. Exemplo, esses tópicos que a gente está vendo aqui é em poucas páginas, mas está sendo exatamente o que estava no texto. Às vezes eu parto um parágrafo e às vezes você pode ver um slide aqui de ser a junção de 2 parágrafos. Então, às vezes tem um parágrafozinho menor que dá para juntar com o outro. Então, mas é tudo dentro do contexto. Então, veja, torna-se um desequilíbrio psicológico que termina em perda do sentido existencial. Chega a esse ponto. Vamos aqui, estamos chegando próximo a terminar, viu? A racionalização. Ninguém pode, realmente, não tem pressa, porque depois a gente tem que fazer até uma revisãozinha dos 5 para entender um pouco a diferença, que às vezes é sutil. Não tanto na racionalização, porque ela é bem clara. Ninguém pode mudar o mal em bem, apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal, que ele cumpre trabalhar para melhor, ao invés de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização. Aí está muito claro, né? Não é porque a pessoa está usando a racionalização que ela vai estar mudando o mal no bem, não. E o interessante é quando aqui diz de aceitar conscientemente esse mal que ele cumpre trabalhar. Essa é a questão. Dificuldades, provações que a gente tem na vida em determinadas áreas e setores ocorrem por necessidade para o nosso espírito trabalhá-las. Usar mecanismo de fuga é perder a oportunidade de crescimento. E para trabalhar de forma positiva, espiritualizar-se torna-se indispensável. Porque senão a pessoa não consegue digerir. Ao invés de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização. Então nem ignora, nem justifica, precisando de racionalização, mas trabalha de forma eficaz, usando os mecanismos da espiritualidade para a pessoa. Eu me lembro quando hoje eu estive assistindo a palestra que houve ontem de Frederico Menezes no GEAP. Ontem, ou foi quinta-feira. Hoje foi que eu vi pela internet e compartilhei no Facebook. Então, na palestra, antes de Fred falar, teve um depoimento do esposo da senhora que foi assassinada no céu.
E ele fez um depoimento longo, e mostrando o ponto em que ele e a esposa já tinham de consciência de espiritualidade no espiritismo e da certeza absoluta que ele tinha de que tudo estava certo. Aí ele se referiu a textos que eles analisaram no Evangelho no Lar em Casa, a um livro que ela havia comprado no GEAP mesmo, e tinha separado um texto para refletir com ele. Depois ele chegou a deduzir que ultimamente ela estava num problema de depressão. Só que ele entendeu, segundo ele disse, que essa depressão tinha as sutilezas da percepção que ela tinha nela do desencarne próximo. Ele encontrou causa nisso. Então veja como é encarar os problemas da vida de forma espiritual e transcendente e encarar de forma materialista, que levaria ele a estar revoltado, desequilibrado, num sofrimento atroz. Então ele mesmo que inclusive isso ficou muito explícito, do amor e o respeito que havia entre eles, e de que os dois trabalhavam muito as questões espirituais. Então isso é encarar dois sofrimentos no contexto da vida, sem precisar de mecanismo de fuga do ego, utilizando-se da aprendizagem espiritual que a doutrina oferece, e de forma equilibrada e eficaz. Agora só eu assim. E o que mais me surpreendeu foi que ele falou durante uns 15 ou 20 minutos, sem deixar-se tomar por uma emoção maior, colocando muito bem os pontos que houve nos dias que antecederam, o que houve ali, a consciência que ele tinha do que houve. Então diz, Cânia. Eu assisti esse depoimento. Foi? Eu achei bem interessante essas colocações assim, que ele fez, ele dizendo que tem 25 anos de espiritismo, né? Sempre em companhia dela, né? E o que eu só me deixou de interrogação para aquele comentário dele dizer assim, por ela, na visão dele, no que ele demonstrou dentro TV, eu quero dizer TV, mas não é essa palavra. Entrevisto, percebido mesmo, né? Que ela previu, né? Uma premonição. Desencarne, aí ele sempre diria assim, ela é um espírito evoluído, ela é um espírito evoluído, ela é um espírito evoluído. Aí isso aí me deixou assim, naquela interrogação, para ele fazer esse tipo de julgamento. É porque na verdade, veja. Ele é amado, talvez por ele amar. Mas veja só, eu vou ajudar você. Normalmente as mulheres já são um espírito mais evoluído. E quando ele, pelo convívio que tinha com ela e pela conduta dela, tinha ela realmente como alguém, né, num nível mais evoluído do que ele, nada mais justo do que ele ter colocado esses pontos durante o depoimento dele. No discurso que ele fez lá no Diabo, ele disse que ela estava com disposto de depressão porque ela sentia que ia desencarnar por isso. Ele deu a entender depois que ela sentia que estava próximo de desencarnar, e foi por isso que ele deduziu que ela entrou nessa questão de depressão. Porque ela perceberia da dificuldade que ele teria em ficar sem ela. E a família. O meu marido. Sim. Mas não espírito evoluído. Olha a realidade. Bom, pelo menos tem aqui uma reação do outro lado. Na verdade, uma pessoa cheia de vícios. Sim. Inclusive muito mal, vício de bebida, de álcool, etc. e tal. Você vai ver que você não evoluído, não é? Mas ele conseguiu prever o próprio desencarne. Certo. Inclusive, você falando aí, ele teve uma perturbação imensa, coisa de assim uns 20 dias antes do desencarne. Ele ficou extremamente perturbado e dizia, eu não posso mudar o que vai acontecer. E foi um acidente. Porque quando a pessoa está doente, ele não está esperando. Então realmente, tu vê, isso aí só faz endossar ainda mais a causa que o esposo dela apontou. Por isso que eu digo que isso não é motivo para dizer que a pessoa é evoluída. Mas ele pode ter os motivos pessoais. Por si só, veja só, por si só.
Mas, Clênia, você está sendo muito radical. Veja, por si só, isso não quer dizer que seja motivo, mas também não quer dizer que no caso da esposa dele, ela não tivesse os valores morais que ele estava realçando. Então, vamos colocar os pontos nos Nós vivemos aqui patamares diferentes. Né? Exatamente. Aqui na sala, cada um está no estado. Vamos aqui para mais um slide. É o penúltimo. A tendência humana da escolha é sempre direcionada para o bem. Assim, há uma repulsa natural pelo mal, que a racionalização tenta alterar a contextura, a fim de apaziguar a consciência, gerando a perturbação psicológica. Então, a questão toda da racionalização, se esse mecanismo pior e mordaz em termos de fuga, é porque, primeiro, na consciência nossa lá dentro, tem algo dizendo o que é certo e o que é errado. Então, querer usar um contexto de racionalização para ter uma atitude errada, dizendo que é certo a si mesmo, é perturbação psicológica. Porque, em verdade, lá dentro a pessoa está sabendo que não é. Mas ela fica dizendo a ela mesma, não, é bom, é certo. Mas não é. Ela fica querendo dizer, eu comecei e convenceu tudo, né? Exatamente. Vamos aqui para o penúltimo slide. Essa luta que se trava entre o intelecto e a razão busca justificativa para tornar o mal um bem, que é irreal. Desse modo, quando a pessoa age erradamente e a razão lhe reprocha, o intelecto busca uma alegação justa para reprimir o bem e prosseguir na ação. Disse Camila. O que se encaixa nisso daí é aquela parte do Livro dos Espíritos em que fala, agora esqueci o nome, que ele diz no final do dia, ele avaliaria, que ele avaliava se realmente tinha feito, se tinha causado prejudicado alguém, a outra e não. Bom, essas coisas, né? Isso serviria para esse momento. Serviria para quebrar essa aresta. O problema todo, na verdade não é problema de dedução, é que a gente sabe o seguinte, é que diante da sociedade materialista o que menos se faz é, antes de pegar no sono na cama, as pessoas refletirem sobre o que elas fizeram, se de algum modo atingiu ou prejudicou alguém. Isso aí é algo que realmente é prática para quem está levando o lado espiritual bem a sério, porque senão não faz. Isso então é uma conduta, né? Se está auto-avaliando. Então, nessa conduta da racionalização, a razão não deixa de reprochar, de condenar a pessoa lá dentro dela. E ela fica mantendo o comportamento que sabe que está errado. Vamos aqui para o último slide sobre racionalização. Opa, voltou aqui. A execução supera a razão e a mente justifica o mal, do qual surgirá um bem, para si ou para outra, como racionaliza o ego em desequilíbrio. Então, para mim esse era o último, esse aqui ainda é o penúltimo, tem um último slide ainda aqui. Veja só, aqui ainda é dentro do enfoque errado da racionalização. A execução, o ato que a pessoa faz errado supera a razão, a mente justifica o mal, o ego dela justifica, do qual surgiria o bem, para si ou para outra, como racionaliza o ego em desequilíbrio, quando na verdade não vai surgir bem nenhum, nem para a pessoa e nem para o outro. Somente uma vontade severa e nobre, exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão, para preservar o equilíbrio entre a razão e o intelecto, com a emoção do bem e do justo, propondo o ajustamento psicológico do ser. Fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação, ao sofrimento. Esse último slide, Joana coloca como fechamento de todos esses mecanismos de fuga. Somente uma vontade severa e nobre, exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão, para preservar o equilíbrio entre a razão e o intelecto, com a emoção do bem e do justo,
propondo o ajustamento psicológico do ser. Fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação e ao sofrimento. Então a questão toda é essa. A forma eficaz de a gente diminuir dor e sofrimento, perturbação e fugas do ego, é encarar a vida o máximo possível do ponto de vista real, que é o espiritual. Do ponto de vista transcendental, que abarca várias existências e não só a presente, para entendermos hoje dificuldades e limitações, problemas e conflitos familiares e pessoais, e ter o equilíbrio suficiente para superar todos, direcionando sempre uma linha que vai harmonizar a vontade e a decisão nossa com o equilíbrio moral e as conquistas dos valores espirituais relevantes, que é o objetivo maior da nossa encarnação, né? Então, esse é o último slide sobre esses desequilíbrios provocados pelos mecanismos de fuga do ego, para a gente ter uma ideia. Vejam só, a partir da próxima semana, de hoje a 8, o nosso estudo também vai ser de 4 horas da tarde. Lembrando logo, 4 horas da tarde, o nosso estudo. E nós vamos, o próximo assunto que nós iremos compartilhar é bem diferenciado, vai ser medo e morte. Os assuntos que vêm logo em seguida no mesmo capítulo, viu? Medo e morte. Depois, referenciais para a identificação do si, que é a mesma coisa do self, ou do eu profundo. São os próximos assuntos que fecham esse capítulo. Então veja, medo e morte, que é os próximos tópicos, tem a ver com a conquista do self, que é o título desse capítulo, no qual a gente estudou esses mecanismos de fuga do ego. Pois não, Cleide? Não, eu vou passar aqui para mim, me perdoe. Aí nós vamos fazer um comentário de Caio com eu vou dizer ela o seguinte, que um amigo só fez apressar o encontro dele com Jesus. Um matou o outro, ele não apressou o encontro dele com Jesus. Mas aí eu já não vai ter estudo, né? Sim. Eu já 15, quanto semestre? É de hoje a 8 o estudo é no mesmo horário, e de hoje a 15 tem o Cinesp. Aí não vai ter estudo. E não vai ter o estudo, né? A não ser que a gente fizesse o estudo em Recife, né? Mas você vai tirar Opa! Mas tem uma... eu acho que não dá certo colocar não. Tem muito particular. Vai ter... Então vejamos bem, para a gente frisar. De hoje a 8, no mesmo horário, 4 horas, tem um estudo, né? Segunda-feira tem aquele ano que vem. Segunda-feira, 8 na ANA. É segunda-feira, dia 31. Segunda-feira, dia 31 é que tem Fernando Bem na ANA. A última segunda-feira do mês. Ô Soares, aí quando for para o semestre não vai ter a mediúnica, no caso. A mediúnica dá para ter, de 7 horas. Eu vou olhar depois direitinho o horário que fim do semestre. Alguém já olhou qual é o último horário? No horário, 5 horas, Fernando Bem, né? 5 horas. É 5 horas, né? Fernando Bem, Eita, 5 horas, né? Vai tentar ver. Aí pronto. Aí é possível, a gente vai resolver. Então vamos para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje, né? E estamos agora mais habilitados a não usar mecanismos de fuga do ego. Eu vou pedir aqui, já que Camila está aqui mais próxima do microfone, para ela ser a intermediária da prece, né? Fica mais fácil dela ser ouvida. Obrigada, querido mestre, pela tarde de hoje de aprendizado e instrução. Que sirva para nossas consciências durante os dias que se seguem. Que a gente procure mais ao conhecer-se, instruir, buscar o conhecimento. A gente sempre pode aprender mais e mais. Que Jesus nos abençoe e nos encaminhe, protegidos de volta para casa. Que assim seja.